Sejam muito bem-vindos à nossa live, a nossa primeira live aqui do ano, apesar que o ano já está chegando no meio, mas eu tô muito animada para ver o que o Senhor vai fazer. As nossas lives agora, elas vão tomar um formato diferente, uma nova direção de Deus. Quem lembra que o ano passado nós fizemos as manhãs plenas em toda segunda-feira, elas eram bem pela manhã e também elas eram lá no YouTube. Dessa vez nós vamos fazer de um formato diferente, nós vamos fazer essa live aqui no Instagram, né? Um horário diferente, já estamos no horário das 9 horas da manhã, o horário aqui de Boston, no Brasil, o horário de Brasília 10 horas, e vai ter uma coisa muito diferente aqui. O ano passado as nossas lives elas eram temáticas, nós colocava um tema nela naquele mês e discorria, começava a discorrer os assuntos naquele mês. Agora não, nossa live ela vai ser uma live que vai ter como tema o universo da mulher, ou seja, toda segunda-feira você pode entrar aqui às 9 horas da manhã, horário de Boston, 10 horas da manhã, horário de Brasília, que você vai ter algum ensinamento, um devocional sobre a plenitude da mulher. Então nós vamos falar sobre vários assuntos dentro desse universo. Quer crescer espiritualmente, quer crescer intelectualmente, quer desenvolver, quer aprendermos juntas, vem pra cá, tá bom? Então, talvez eu vou soltar um tema, quando for um tema assim, que eu preciso discorrer muito dele, talvez eu vou falar, mas geralmente eu quero ter uma fluidez do Espírito Santo, para ver o que ele tem pra nós naquela semana, que muitas vezes aconteceu o seguinte, de eu preparar a live e eu entregar aquele assunto que eu falei, mas o Senhor estava falando ardentemente no meu coração outro assunto. Aí eu ia lá nos stories, compartilhava sobre isso, e aí a gente tinha aquele resultado, né? Que eu percebia que era realmente aquilo que o Senhor tinha para as pessoas, para nós, para aquele dia. Então, quero compartilhar isso com vocês. Bom dia, vocês estão orando. E aí, estão gostando? Ó, esse horário é ótimo. Bom dia. Me fala de onde vocês são. Bom dia, que vai ser maravilhoso recebê-las. Então eu precisava falar isso com vocês. Então eu peço para que você esteja compartilhando essa live com as pessoas. Eu quero deixar essa live bem objetiva, mais um bate-papo, tá atualizando vocês do que está acontecendo, do que vai acontecer, daquilo que Deus tem feito. Confesso para vocês que tem sido um tempo, como vocês estão vendo, né? Eu tô quase finalizando a minha casa, graças a Deus. Tem sido um tempo de muito desafio na nossa vida e eu tenho sido desafiado pelo Senhor para voltar aqui na internet. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô me sentindo até agora um pouco estranha estar aqui. Mas bora lá e começar. E hoje esse é o nosso tema, mulher rígida ou mulher leve. Já manda para aquela tua amiga, que vai ser uma bênção vocês ouvirem juntas essa palavra. Mulher rígida ou mulher leve? O que é essa mulher leve? Né? O que é essa mulher rígida? Vocês já começaram a perceber que existem mulheres que elas estão tão secas, elas estão tão grossa, né? E eu falo isso porque comecei a identificar o porquê que essas mulheres são assim. E o pior de tudo, porque nessa reforma da nossa casa, eu comecei a me ver nesse lugar. Rigidez, nervosa, brava, sabe, sem flexibilidade para aquilo que as pessoas estavam trazendo para mim. E até onde eu comecei a orar e percebi que esse não era o lugar que Deus me chamou para ocupar, esse não era o papel que Ele me deu. Existe sim o papel do posicionamento, mas não existe o papel da rigidez, da secura, né? Onde nossas palavras elas são amargas, onde as nossas palavras são ríspidas. Então eu estava nesse lugar, eu comecei a me ver nesse lugar dentro dessa reforma. E eu comecei a perceber, Deus, por que as mulheres elas são assim? Né? E o Senhor começou a ministrar no meu coração. E hoje eu quero falar sobre isso, a diferença, discorrermos sobre essa mulher rígida, essa mulher grossa, essa mulher que às vezes as pessoas do lado, elas precisam sempre estar tendo cuidado com o que vão falar com ela, né? Ela é uma mulher de um temperamento mais forte. Você pode ter sim um temperamento mais forte, mas existe uma leveza sobre a sua vida, que o Senhor te deu, uma sensibilidade no teu coração, né? Uma doçura. Você não é rígida, você flui, né? Eu gosto muito de tirar a palavra rotina e colocar ritmo, né? Não é a rotina da nossa vida, é o ritmo da nossa vida. A nossa vida precisa ter ritmo. E a mulher rígida, ela deixa tudo muito engessado.
Tá fazendo sentido pra vocês? Bora lá então? Gente, olha, eu não quero olhar pro papelzinho, tá bom? Eu quero olhar pro iPad, que é a primeira vez que eu tô cansada de ir, eu tô indo nas igrejas e eu sou a única pessoa que leva papel. Então eu falei assim, Deus, eu preciso agora ser aquela pessoa fina que prega com o tal do iPad, né? Com a Bíblia e com o iPad, as anotações. Então vai ser a minha primeira vez, eu espero que eu não me perca, porque mesmo assim eu escrevi o papelzinho caso eu me perca aqui. Ai, bora lá. Bom, uma das coisas que eu percebi, que nós estamos percebendo, que nós vivemos uma geração onde que o mundo, as pessoas, nós mesmos glorificamos o excesso das coisas. É tudo muito, sabe? Tem que ser demais, tem que ser... É uma grande proatividade, é uma grande entrega, é um grande número bancário, sabe? É tudo o muito, muito. Então é ser tudo. E hoje em dia, nesse excesso, a mulher ela tá se tornando tudo. Ela se torna mãe, ela se torna esposa, ela se torna dona de casa, ela se torna uma funcionária aqui, ela faz, sabe? Então as mulheres elas estão usando no papel dela, que já é de multifaceta, ainda mais coisas dentro do papel dela. Então, esse excesso de atividade, esse excesso de coisas está nos deixando o quê? Esgotadas. Está nos deixando o quê? Nervosas. Está nos deixando o quê? Estressadas. Isso faz com que? Faz com que o nosso coração comece a se endurecer e gere aí a rigidez. Não existe uma flexibilidade, não existe uma doçura, não existe o ser leve. Então, dentro desses dias, quando eu estava percebendo aqui na minha casa, essa Leila que eu tava... Gente, eu tava começando a ser muito áspera, muito grossa. E eu falei assim, Deus, o que é? Por quê? Quando nós começamos a viver esses excessos na nossa vida, essa geração do muito, de tudo. Então, além dos nossos papéis, nós ainda colocamos outros papéis e pesos maiores ainda nesses papéis. E aí não tem como, o nosso coração enrijece, a gente não tem tempo para respirar, a gente não tem tempo para processar. Vocês acham que uma mulher rígida, seca, ela é uma mulher que ela para contemplar, às vezes, o belo? Vocês acham que essa mulher, ela para, assim, nem que seja 10 minutos do dia dela, para ver exatamente o que está acontecendo ao redor dela, ao redor da vida dela? Às vezes ali na cozinha, sabe, já prestou atenção, ou às vezes pela janela do trabalho, o que está acontecendo, ou às vezes para e olha no rosto das pessoas que estão ao redor dela. A mulher rígida, ela não consegue fazer isso, porque ela está o tempo inteiro nesse excesso de atividades, de fazer, de entregar e de realizar. Eu tô falando pra vocês que hoje eu tô pegando pelo iPad, então pra mim é novo, hein? Eu quero convidar vocês nessa live a gente fazer essa reflexão e como tomar esse posicionamento dessa mulher leve. Como se tornar uma mulher leve dentro de tantas obrigações, dentro de tantas responsabilidades que nos é obtidas. A leveza da mulher não tá em nós deixarmos de fazer as tarefas. Não tá. Porque nós precisamos fazer tarefas. Claro que não nos excessos, mas nós precisamos fazer tarefas. Leila, então você quer dizer que para eu ser uma mulher leve, eu não vou ter que ser dona de casa, vou ter que ficar lá em casa. Não, você vai ter suas tarefas, você vai ter suas obrigações, você vai ter sua responsabilidade, porém, tudo isso, no fazer isso, o que nos gera leveza é quando nós buscamos aquilo que é essencial na nossa vida, e não tem como a gente fugir do essencial se nós não irmos para a presença de Deus, ok? Eu quero ler com vocês hoje Lucas 10, 38 a 42, que diz o seguinte. Lucas 10, 38 a 42. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Diz-lhe que me ajude. Senhor, olha esse cenário, gente. Olha esse cenário. Jesus chega, e aí Marta, ela já fala assim, né? Primeiro Marta que vai ao receber, né? Ela já chega chegando. E aí Marta já fica ali. Jesus chega e Maria se despece, assim, né? Se deleita nos pés de Jesus. E a gente pensa, vamos falar sério? Dentro de nós, a gente pensa assim, às vezes,
Cara, essa Maria estava muito preguiçosa, deixando o serviço todo para outra mulher, porque Marta, ela nos representa. Marta representa essa mulher moderna de hoje, que faz tudo, que tá dando conta de tudo, que quer deixar tudo preparado, tudo muito organizado. E olha só, esse perfil de mulher, nós somos o quê? Mandonas, autoritárias, rígidas. Às vezes até mesmo mulher, pela humildade do nosso coração, querendo nos mostrar humildes, nós ainda assim, é pecado, é egoísmo, é mentira. Né? Porque nós somos ásperas. E olha só o que Marta falou com Cristo, o Mestre, o Messias. Ela disse o seguinte, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Olha que vítima. Quando nós nos sobrecarregamos, meninas, nós geramos muito vitimismo dentro de nós. É sempre nós que fazemos, tudo é muito, sabe? E muitas vezes a gente não entende o porquê disso. Diz-lhe que me ajude. Olha, ela já falou pro Senhor, diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Uau! Marta, uma mulher moderna de hoje. Sabe, meninas, os afazeres, os excessos faz com que nós troquemos a nossa intimidade com Deus por proatividade, por sermos produtivas. Agora eu preciso te perguntar uma coisa: você não está trocando só a sua intimidade com Deus para ser uma mulher produtiva? Você também está trocando a intimidade que você pode estar tendo com a tua família, com teu esposo, com teus filhos, com aquela urgência de querer limpar a casa, com aquela urgência de querer ter tudo certo. Às vezes você está trocando um tempo de qualidade com a tua família porque você não, de estarem viajando juntos, porque você tem tanto medo de lá na frente o dinheiro não sobrar, de lá na frente não ter dinheiro para amanhã. Eu não estou falando para nós sermos negligentes com as nossas finanças, mas eu estou falando para nós termos sensibilidade. Nós estamos sendo Martas que a gente está tão preocupado com amanhã que nós não estamos desenvolvendo intimidade com as pessoas hoje. Quantas vezes a gente, às vezes, sai até mesmo de uma igreja, eu falo por mim, eu saio de uma igreja, às vezes eu ter comunhão com as pessoas da igreja, às vezes eu ter comunhão com os meus amigos, não, eu tô tão preocupada que eu tenho que chegar em casa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, e já é segunda-feira que tem que dar conta de tanta coisa. Nós perdemos a bênção da intimidade, a intimidade com o Senhor, a intimidade com as pessoas, isso é muito triste. Outra coisa também que nós aprendemos aqui com Marta é que nós trocamos o silêncio por tarefas. Por afazeres, quantas vezes nós, em vez de nos silenciarmos e ouvirmos a voz de Deus, silenciarmos, ouvirmos alguém falando, nós deixamos aquilo ali e vamos dar conta. Não, se eu ficar, ter que aprender isso, ter que ouvir isso, não, deixa-me fazer. Mulheres completamente ativistas. Às vezes a gente não tem nem a sensibilidade de ouvir isso para sermos ensinadas. Às vezes a gente acha que sabe uma coisa e quando alguém vem trazer algo para nós, não, você já vai e faz do seu jeito, porque você já sempre fez. Mas talvez para o tempo novo que Deus está te chamando, existe uma forma diferente, uma porção diferente de você fazer aquilo. Você consegue entender o peso que isso gera, que isso tem? Quando nós vivemos nesse ativismo, outra coisa também, nós trocamos o descanso por controle. Exatamente. Quantas vezes nós estamos, em vez de nós tirarmos para descansar, assistir um Netflix ou não fazer nada, sabe? Ou ficar com a família, sabe? Jogando conversa fora com um amigo. Hoje em dia, até para jogar conversa fora com um amigo, a gente tem que anotar na agenda. Mas a gente quer ser o quê? Controladora. Nós estamos controlando tudo. Nós estamos controlando o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a nossa família. Será que realmente tem valido a pena, mulher? E tudo isso quando nós tiramos a intimidade por proatividade. Você acha que o seu coração ele vai ter fluidez ou rigidez? A intimidade de você olhar nos olhos, entender o que aquela pessoa está passando. Às vezes as pessoas vêm contar o problema delas pra gente, a gente já vai falando. Eu não sei vocês, mas eu já me vi muito nisso. A pessoa vinha ali, contava o problema, eu já tinha uma palavra para ela, ou um ensinamento, como que ela deveria fazer aquele problema, como poderia resolver, uma palavra de consolo. Não, às vezes nós só precisamos ficar em silêncio, ouvir. Mas os excessos de fazer, de entregar, de ser, de amar, daquilo tão grande. E esse excesso gera em nós peso, e o peso nos endurece e nós não conseguimos ser leves. Nós não
conseguimos ser leve. Isso vai gerando em nós o quê? Alma ansiosa e inquieta. A nossa alma fica inquieta. Também sufoca essa atividade toda, ela sufoca, sabe, o ouvir o Espírito Santo. Nós abafamos a voz do Espírito Santo porque nós não damos oportunidade para ele falar. Nós estamos tão acelerados que nós não estamos parando para ouvir a voz de Deus. O lar se torna um lugar de cobrança e de tensões. Você já foi na casa daquela pessoa que você sente que ele é meio tenso? Ou se não, sempre cobrança, nós cobramos nosso marido, cobramos as crianças, cobramos, tudo muito tenso. Você não tem nem muito prazer. Eu vou ser sincera pra vocês, tem casas que quando eu sei que eu tenho que ir na casa de fulano, beltrano, eu preparo meu espírito. Porque ele é tenso, é carregado, sabe, é puxado, não tem tempo pra respirar. E o nosso corpo fala, gera doenças, gera muita doença. Sim, as Martas, elas estão dentro de nós. Essa mulher rígida, nós não vamos viver essa fluidez. Nós vamos viver uma vida de rotina, não de fluir. E Deus nos chama para fluir. E esse peso, essa cobrança toda vai endurecendo o nosso coração. Eu acho isso assim interessante. E eu coloquei aqui, ó, Jesus nunca nos chamou para sermos eficientes. Mãe, Deus não te chamou para você ser eficiente. Esposa, Deus não te chamou para você ser uma esposa eficiente. Deus não te chamou para isso. Deus nos chamou para sermos íntimas dele, íntimas dos nossos filhos, íntimas dos nossos maridos. Quantas vezes nós trocamos horas de trabalho em vez da presença? A presença de Deus, a presença do nosso marido, a presença dos nossos filhos. Nós estamos trocando tanta coisa por isso. Então, essa eficiência, ela nos torna rígidas, ela nos torna amarga. E é isso que eu falei com vocês. Eu estava vivendo nesse lugar, com tantas coisas, com tantas demandas, com tantas, sabe, daqui a pouco você começa a ser rígida na forma que você fala com as pessoas, na forma como você se posiciona. E não é para esse lugar que o Senhor nos chamou. Maria, ela troca o movimento do trabalho por repouso. E ela troca a ansiedade. A gente tem que fazer tudo ali também, para escutar a Cristo. Nós de maneira nenhuma negligenciamos o que Marta fez. Nós precisamos ter a nossa casa em ordem. O nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Mas nós precisamos entender aquilo que é essencial na nossa vida. Presta atenção, mulher, a Bíblia diz o seguinte: aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o teu coração. Ou seja, o seu tesouro está aqui e o seu coração segue. Se o seu tesouro está em Deus, a essência está em Deus, tudo vai seguir. Quando você estiver se relacionando com a tua família, em Deus, que é a fonte disso, seu coração vai seguir. Agora, quando o nosso coração, ela tá na preocupação do amanhã, da aposentadoria, na não sei o que lá, sabe, no que você vai vestir, no como você vai pagar, sabe? Se a sua primeira preocupação tá nisso, pode ter certeza de algo. O seu coração vai ser rígido. Você vai ser preocupada, ansiosa. Lembra aquilo que a gente falou? Não vai haver a fluidez do Espírito. Eu me lembro que uma vez o Senhor realmente começou a trabalhar isso no meu coração. Quando eu estava vivendo uma fase de querer tomar conta de tudo, né? De querer fazer as coisas, de querer ter as coisas no controle. E é tão difícil a gente... Parece que falando, quem está vivendo isso hoje, talvez o que eu estou falando não consegue ter um entendimento, mas esse entendimento, desse descanso, dessa organização da sua vida, não é na rotina, mas é nesse ritmo da sua vida, quem vai te dar o Espírito Santo? E é por isso que nós precisamos buscar Ele. Mulher leve começa o dia perguntando ao Senhor: o que é essencial para mim hoje, Deus? Você já amanheceu fazendo essa pergunta? O que é essencial para mim hoje? Ou ainda dormir? Senhor, o que é essencial para mim no dia de amanhã? E Deus, o que eu tenho que dizer não amanhã? Quais são os nãos que eu preciso entregar amanhã? Domingo, geralmente nós preparamos a semana. Você tem perguntado para o Senhor? Deus, Jesus, Espírito Santo, o que é essencial para essa semana? O que eu preciso? Gere em mim sensibilidade quando alguém chegar nessa semana fora da minha agenda, fora do meu schedule, eu poder realmente olhar e viver com aquela pessoa, estar presente naquela conversa. A mulher rígida tem reações secas. O marido se retrai,
Os filhos se sentem culpados, o lar perde a doçura. O marido se retrai, os filhos se sentem culpados, o lar perde a doçura. E eu acho muito legal que a Debbie Tyros, ela traz uma frase assim, né? Muito linda, que ela diz: o lar é onde o coração habita. O lar é onde o coração habita. Mulheres, muitas vezes nós não estamos fazendo da nossa casa um lar. Às vezes a nossa casa tá decorada, tá bonita, mas ela não é um lugar de aconchego. O marido, ele se retrai. O marido, você já tem mulheres que falam: meu marido é muito mentiroso, ele esconde as coisas de mim. Por que será que ele esconde as coisas de você? Talvez o seu coração não está sendo um coração que prepara o terreno para receber aquilo que o teu marido vem falar. E quando ele vem falar as coisas para você, você já fica nervosa, já fala, já julga, já briga. Então ele tem medo. Os filhos, às vezes, meus filhos estão mentindo muito para mim. Mas será que você deu esse território de segurança para os seus filhos, para eles confiarem naquilo que você vai falar, mesmo que vai te machucar? Quando nós temos excesso, nós não processamos as informações e levamos ela para o Senhor e trazemos ela com a graça e a leveza que o Senhor exige de nós, para que nós possamos nos posicionar firmes, porém em amor. Queria que você pensasse sobre isso. E eu termino a nossa live dizendo o seguinte para você: para deixarmos de sermos rígidas, podemos tomar 3 posicionamentos. Para nós deixarmos de sermos rígidas, podemos tomar 3 posicionamentos. Primeiro posicionamento é a rendição. Segundo posicionamento, prática espiritual. E terceiro posicionamento, a decisão. Rendição. Arrependimento diário. Senhor, me perdoa. Me perdoa por estar fazendo muitas coisas. Me perdoa por achar que eu tenho que fazer pela força do meu braço. Me perdoa por não ter esse tempo com meu marido ou com os meus filhos, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tô com medo, porque a casa tem que ficar limpa. Que maldita a casa que sempre tem que ficar limpa, gente. Gente, limpar a casa é enxugar gelo. Você tem que varrer a sua casa todo dia mesmo. Porque tu não pode ficar até mais tarde um pouco com a tua família na cama. Tem que limpar essa casa todo dia. Gente, deixa organizada. Busca organizar. Peça ajuda. Peça ajuda. Então, esse arrependimento diário é todo dia você chegar nesse lugar: Senhor, eu não consigo fazer com a minha força do meu braço, me ajuda, me dê sensibilidade de escolher aquilo que é essencial, de começar com a tua presença. Quantas mulheres já começam o dia delas fazendo? Nós precisamos entrar. Terceiro, quando a gente fala sobre prática espiritual, nova rotina com o Espírito Santo, é tempo com Deus, não adianta. Nós vamos viver dessa rigidez, desse peso. E nós não vamos fluir quando nós não dedicarmos tempo com o Senhor. Arrependimento é necessário. E depois priorizar o nosso tempo com Deus. Não adianta você, sabe, o tempo com Deus é a essência. Lembra que eu falei ali? Aonde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração? Não é onde está o seu coração, é onde está o seu tesouro. O seu tesouro é o quê? É investimento de tempo, é investimento de atenção. Aonde você está colocando essa sua atenção, o seu coração vai seguir. E o seu coração vai seguir. Ah, minha filha, aí fechou. Agora, se a sua atenção está em produtividade, em finanças, em preocupações e não sei o que lá, o seu coração vai seguir. O seu coração vai seguir ansioso, rígido, preocupado. E aí a nossa família vai acontecer aquilo que a gente falou ali. Maridos, eles ficam até com medo de falar, filhos inseguros e tantas outras coisas nós vamos trazer como mal para nossa família. E agora, o último é: priorize aquilo que é eterno. Aprenda a dizer não. Aprender a dizer não. Mulheres, para sairmos da rigidez, vivermos a leveza, nós precisamos dizer não. E para dizer não é só a gente saber. Nós tomarmos a decisão do que é essencial para você. O que é essencial para você. Tome muito cuidado para sua aposentadoria ser o essencial para você. Tome muito cuidado para sua casa organizada ser essencial para você. Tome muito cuidado para as atividades ministeriais serem essenciais para você. Tome muito cuidado, porque quando a gente toma essa decisão de priorizar aquilo que é essencial, às vezes o essencial vai ser você deixar de fazer tal coisa para ter tempo de qualidade com a tua família. Talvez o essencial vai ser você engolir o seu ego e pedir para o Senhor um lugar no seu coração preparado para receber aquilo que o seu marido vai trazer. Porque senão a gente ele vai começar a compartilhar, a gente vai ser grossa. Priorizar, tomar essa decisão de buscar o Senhor.
Porque senão é nosso, é carnal nosso. Nós vamos priorizar a empresa, o trabalho, o dinheiro que tem que guardar, isso, a casa tem que limpar, o ministério que tem que dar conta. Todas essas outras coisas nos são acrescentadas. Vamos buscar aquilo que é essencial. O Senhor. Gente, opa, deu pausa. Então é isso. Termino aqui, eu acho que deu pausa nossa live. Mas falei pra vocês que a gente vai ficar com ela dentro de 30 minutos e agora nós estamos encerrando. Amém? Olha, se você gostou dessa live, envia pra sua amiga. A live vai ficar aqui. E a minha oração é para que o Senhor ele nos faça mulheres leves. Mulheres que fluem, não mulheres rígidas. Obrigada por compartilhar. I love you, Debbie. Mana. Olha, eu escrevi algo aqui, ó. Seu lar se tornará um ambiente de graça, leveza, fluidez e essência. Não se trata de parar tudo, mas de fazer com presença. Não se trata de fugir, mas de fluir. Nós não precisamos fugir das nossas obrigações, mas nós precisamos rever essas obrigações, se elas estão em ordem e se elas não estão nos excessos, como eu disse. Quem não assistiu a live desde o início, eu aconselho você a assistir. Amandinha, minha amiga de Paraná, tá aqui. Beijo também pra você, Amanda. Minha mãe, Dona Luz, minha irmã, a família tá sempre aqui em peso, né, gente? Coisa linda. Rafaela, Fran, Karine, Flávia, Aparecida, Carol, Samilke, a Fer e Matos, Princesa Bonita, Rose Vargena, Sulamita. Nossa, tem muita gente hoje entrou aqui. Digital Boss, CF15, uau! Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Envie essa mensagem. Minha oração é que, Senhor Jesus, que o Senhor gere em cada uma de nós mulheres a sensibilidade de entendermos o que é essencial na nossa vida, não trocarmos o que é desse mundo pelo que é eterno. E não negligenciarmos aquilo que o Senhor nos deu nas nossas mãos como esposas, como mulheres, sendo esposas, mães, que possamos realmente fazer as melhores escolhas. A escolha que vem do Senhor. Ensina as mulheres aqui, Senhor, a entender que o lar é onde o coração habita e aonde o coração delas está habitando, aonde o meu coração está habitando, Senhor. Senhor, nos ajuda a habitar primeiramente em Ti apenas, Senhor. E a honrarmos aquilo que o Senhor nos deu para cuidarmos, que é a nossa família. Eu te louvo, te agradeço e te adoro, Senhor. Gera na nossa consciência que o Senhor é o nosso provedor financeiro, nosso provedor emocional, nosso provedor, Senhor, de toda e qualquer necessidade. Eu te amo, papai, eu te amo muito. Obrigada pela tua presença, que ela nunca se afaste de mim. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Um beijo, meninas. Vejo vocês. Nossa próxima live, segunda-feira, 9 horas da manhã, horário de Boston, 10 horas da manhã, horário de Brasília. Deus abençoe. Tchau, tchau. Envia pra amiga.